Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer. Hoje é segunda-feira, certo? Começando aí mais uma semana, dessa vez com vitória do Coringão. Peço que se inscrevam para a gente atingir a meta de 60 mil inscritos aqui no canal. E também me sigam lá no Instagram. Tivemos live pós-jogo ontem, bastante conteúdo, muita interação. O vídeo da caneta do Fagner, o pênalti do Fábio Santos, muita coisa, rapaziada. Aproveitem para me seguir lá no Instagram também. E quero deixar um abraço aqui para dona Marília Dalva, lá de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, pertinho lá de Itaquera, rapaziada, pertinho da nossa casa, a Neoquímica Arena. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Como eu adiantei, o Corinthians bateu aí o Santo André por 1-0, fora de casa. O gol foi de pênalti do Fábio Santos, tá? E aí eu já vou entrar no assunto desse pênalti. Foi um lance muito polêmico, muito polêmico. Se fosse contra o Corinthians e fosse marcado, eu brigaria muito. Porque, pô, o cara dá o carrinho pra cortar o cruzamento, a bola bate na perna dele, bate no chão, vai no braço e o juiz deu pênalti, tá? Temos o contraponto. Eu vi uma explicação do Chico Garcia, tá? Do Jogo Aberto. Ele falou o seguinte: hoje não tem mais nada na regra que fale, só porque a bola bateu na perna dele e foi no braço, não é pênalti, porque primeiro bateu na perna. Se tá aberto, eles vão marcar. Pô, mas o cara tá dando um carrinho pra apoiar o braço no chão. O braço tá aberto. E aí a explicação foi a seguinte: o braço do jogador do Santo André, o zagueiro Carlão, que inclusive revelado pelo Corinthians, ainda não estava em contato com o chão. Ele estava caindo, o corpo, o braço, né, estava no ar, ainda não tinha encostado no chão quando a bola bateu. Então, por isso, eles não contam como braço de apoio, e sim como braço aberto, tá? Seguindo essa lógica, o pênalti foi marcado. Eu sou contra, tá? Mas aí uma opinião pessoal minha, tá? Pra mim é algo muito minucioso, tá? Porque se tá um dedo do cara próximo ao gramado, não, tava apoiado, certo? Não, o braço tava apoiado, então não é pênalti, sabe? Então é uma coisa assim, é interpretação do árbitro. E aí você dá muita margem pra um lance igualzinho, um árbitro marcar e outro não, tá? Porque a interpretação pode ser diferente. Então assim, rapaziada, o Corinthians logicamente não tem nada a ver com isso, mas fica esse alerta, tá? Pra gente já saber aí dessa regra para os próximos jogos. O Fábio Santos bateu e fez o gol. Nada muda, tá? Nada muda. De 21 cobranças ele acertou 20 com a camisa do Corinthians, tá? Aquele errou foi em 2014, ó. Muito tempo. Ele não bateu bem, tá? O goleiro chegou na bola e a bola bateu na mão do goleiro e entrou, tá? Mas assim, o gol foi feito aí pelo Fábio Santos, muito importante para nossa equipe, tá? A gente estava com um time alternativo, Matheus Donelli no gol, o Raul Gustavo, a gente teve aí o Gabriel Pereira de segundo volante, que para mim foi um erro, tá? Ele não é segundo volante, ele não é aquele meio campista ali central, ele tem que jogar aberto. Com o Mosquito, Mantuan e Roger Guedes. Cássio, com gripe. João Vitor, um trauma no pé, vai ser reavaliado essa semana para ver se joga contra o Santos. Renato Augusto e William, poupados, tá? Eu já teria colocado o Luan de titular. Luan, Giuliano e Duqueiroz. Ele optou pelo Gabriel Pereira. O time do Corinthians teve um certo volume na primeira etapa, tá? Buscou o gol, mas pelo lado direito com o Fagner, tá? Criando as principais jogadas. Tem o lance do pênalti, que eu já comentei bastante. Sai o pênalti, o Corinthians faz o gol. E a partir daí, o Corinthians abdica de jogar futebol. O Corinthians entrega a bola pro Santo André, recua o time e fala, é isso. Tá? É isso. E aí, mais uma vez, eu vou bater na tecla. Pra mim, o Silvinho é extremamente limitado. No segundo tempo, o time do Corinthians não jogou. Tá? O técnico do Santo André, vou pegar o nome dele aqui, Thiago Carpini, deu um nó tático no Silvinho no segundo tempo.
tá? A gente teve aí algumas chances até, acho com o Adson, teve o chute do Roger Guedes, que foi perigoso, tá? Mas assim, no geral, o Corinthians não consegue matar a partida. Não era mais fácil ir pro ataque, faz o segundo gol e aí joga com tranquilidade, do que ficar nesse sufoco, com o Silvinho implorando pro árbitro acabar a partida? Não era mais fácil? Pô, vou botar o time pra cima aqui, vou organizar pra gente fazer o segundo gol e matar o jogo? É difícil. É difícil você jogar pra frente contra o Santo André. Pô, John, mas tava com um time alternativo. Pô, pelo amor de Deus. Se um time com Matheus Donelli, Fagner, Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos, Duqueiroz, Juliano, Gabriel Pereira, Roger Guedes, Mantuan e Mosquito não conseguir ser superior ao Santo André, pelo amor de Deus, cara, pode mandar todo mundo embora. Ou mandar o Silvinho embora, que ele não abre mão da formação dele. Não abre mão, tá? É essa a formação que ele tem, não importa se ele tem um jogador com a característica X, ou Y, ou Z, ou H, não importa. Você tem que se encaixar no meu esquema e acabou. Acabou. É isso, tá? Então, mais uma vez, a torcida do Corinthians extremamente irritada com o Silvinho, tá? Um técnico muito, mas muito limitado, tá? Ninguém mais tem paciência. O torcedor apoiou os 90 minutos. Acabou o primeiro tempo, começou a xingar o Silvinho. Acabou o jogo, começou a xingar o Silvinho. Enquanto tá rolando o jogo, é apoio incondicional. Apoiando, apoiando, apoiando. Acabou o jogo, cara, aí tem que fazer crítica. E o Silvinho merece muito. Tanto o Silvinho quanto o senhor Duírio, que é omisso. Omisso, tá? Você tá cego com o Silvinho. Você não tá vendo a merda que ele tá fazendo com a equipe do Corinthians. E quero saber a opinião da rapaziada sobre a partida de ontem. Pra mim, cara, mais uma vez, pô, é começo de temporada, ai, não sei o quê, ai, tá. Cara, eu entendo tudo isso. Mas um time que não se propõe a fazer outro gol em cima do Santo André, senta no resultado com 30 minutos de jogo, pra mim não dá. Pra mim é inconcebível, rapaziada. Comentem aí a opinião de vocês. Bom, ao fim da partida tivemos aí a entrevista coletiva do Fagner, né? Já ali na beira do campo, né? Quando acabou, ele falou, ó, a gente fica feliz pelo resultado, sabemos que é importante fazer correções com vitórias. No primeiro tempo a gente conseguiu imprimir um ritmo muito bom. Nos últimos 5, 7 minutos do primeiro tempo, a gente deu espaço para o Santo André, tá? Que foi depois do gol. No segundo tempo, o que é natural pelo placar, eles atiraram um pouco mais, fecharam os externos e adiantaram seus laterais. Isso dificultou bastante nossa pressão em marcação. A gente só precisa corrigir um pouco mais essa pressão e conclusão lá na frente para conseguirmos ampliar o placar e, consequentemente, fazer mais gols. Leitura perfeita do Fagner, tá? E aí eu quero trazer uma reflexão. Se o time do Corinthians, tá? Contra o Santo André, o poderosíssimo Santo André, com os jogadores que tem, tá? E aí não é nem menosprezando o Santo André. E assim, pra mim fica uma reflexão. Se contra o Santo André, o cara foi, adiantou os laterais, fechou os externos, colocou uma pressão no Corinthians, o Corinthians não conseguiu sair. Imagine num time qualificado. Imagine num time redondinho. Imagine num mata-mata. O que o Silvinho vai fazer? Será que aí sim ele vai pensar em mudar a formação dele? Porque ele já não vai mudando durante o Paulista, vai acostumando os jogadores, vai fazer um trabalho bom. Não, mantém a formação, não abra mão, não sei o quê. Aí toma um nó tático aí do Santo André. Feio. O jogo do Corinthians ontem foi feio, tá? Então assim, vocês já sabem aí minha opinião sobre o Silvinho. Quero saber a de vocês e sobre essa entrevista do Fagner aí, né? É a visão de quem estava dentro de campo e viu que o Corinthians sofreu com a equipe do Santo André. Bom, agora falando um pouco sobre a parte financeira, tá? O Ederson foi confirmado na equipe do Salernitana, tá? Lá da Itália. A proposta é de 6,5 milhões de euros, dá em torno aí de 39 milhões de reais. Corinthians tem direito a 70% dos direitos, vai ficar aí com 20
207 milhões de reais, tá? É um dinheiro bom, dinheiro muito bom, que chega num momento assim importante, tá, da temporada. E mais, o Corinthians estava prevendo 91 milhões de reais em venda de atletas esse ano, tá? Com essa venda do Ederson de 27 milhões, a gente já atinge a marca de 29% dessa meta, tá? Quase um terço da meta. E aí a gente tem, por exemplo, o Jonathan Cafu, que pode ser vendido. Ah, o valor é baixo? Adiciona. Vai adicionando. De milhão em milhão, tá? A gente fala assim, é até brincadeira, né? Eu não tenho 1 milhão. Mas de milhão em milhão, o Corinthians vai atingir essa meta. Temos, por exemplo, a possibilidade do Lucas Piton sair no meio do ano, tá? Já é um outro valor que se acrescenta. Outro jogador que tô com uma expectativa positiva, Matheus Vital. Ele tá jogando no Panathinaikos da Grécia, tá com desempenho positivo, tá? Tá com desempenho positivo. E caso o clube grego queira continuar com o Matheus Vital, tem que pagar 4 milhões de euros. Já são mais 24 milhões de reais pro Corinthians, tá? Aí soma 27 do Ederson, 24 do Vital. O preço do Piton ainda não sabemos. Um valorzinho do Jonathan Cafu, 5, 10 milhões, tá? Pra gente atingir essa meta aí de 91 milhões de reais. É um valor assim, pô, a princípio alto, mas a gente precisa rodar. Tem muito jogador aí emprestado. O Léo Natel, por exemplo. Se o Apoel quiser ficar com o cara, paga, tá? E entre outros atletas, tá? Diversos atletas emprestados aí. A gente fica na expectativa de receber ofertas para compensar aí essa parte financeira do Corinthians. E a gente, quem sabe aí, pô, em mais 1, 2 temporadas, possa chegar forte no mercado com dinheiro nosso, tá? Sem ficar dependendo de patrocinador e tudo mais, só jogador em fim de contrato. Aí a gente possa ser mais ativo no mercado da bola. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre esse planejamento do Corinthians. Bom, mais uma do mercado da bola, dessa vez um meio-campo formado nas nossas categorias de base, tá? Ele disputou a copinha pela equipe do Oeste. Se trata aí do Rei Fit, tá? Um jogador que chegou a ter destaque nessa última edição da copinha. Fez um gol uma rodada antes deles pegarem o Palmeiras, não foi? O Oeste. E aí ficou essa expectativa de um desempenho bom do Rei Fit contra o Oeste. Aí o Oeste tomou uma goleada do Palmeiras, tá? E assim, o contrato dele com o Oeste é até o dia 25 de fevereiro, certo? Então ele tem mais aí 25 dias de contrato. O contrato dele com o Corinthians é até o fim do ano, tá? O Corinthians já chegou no Rei Fit e falou, ó, amigão, pode procurar outro clube aí, tá? Que você vai ficar livre no mercado. A gente não vai continuar com você, tá? É um cara aí que já tava indo pro Sub-23, já participava do Sub-23 ano passado, daria sequência, chegou a jogar a Copa São Paulo, só que hoje não tem mais espaço, entendeu? Não cabe mais na categoria Sub-20 e não tem espaço na equipe principal. Então o Corinthians falou, ó, pode procurar outro clube para você, tá? O próprio Oeste chegou a demonstrar interesse na permanência dele para disputar a Série A2 do Paulistão. O Rei Fit falou, ó, não vou dar resposta agora, vou segurar um pouco, vou aguardar outras propostas, tá? Para aí sim decidir o futuro. Então assim, Rei Fit foi um jogador que se criou uma certa expectativa nele, mas ao que tudo indica, no Corinthians ele não continua, tá? Só se ele fechar com algum outro clube agora, tiver um bom desempenho e tudo mais, aí possa ser que o Corinthians tenha alguma porcentagem dele e tal, mas nesse momento é um jogador aí que decepcionou bastante quem botava fé nele, né? Quem via aí grande potencial no Rei Fit. Bom, agora quero falar um pouco sobre Carlitos Tevez, tá? Um jogador aí que teve uma história, pô, sensacional com a camisa do Corinthians, temporada 2005, 2006, campeão brasileiro aqui, tá? Foi um cara que deixou muita saudade, diversas janelas de transferência, o Tevez vai voltar, o Corinthians tinha que trazer o Tevez e tudo mais. Atualmente ele tá com 37 anos, tá? Não joga desde a metade do ano passado, então pelo menos um semestre aí inativo. Final de semana agora ele completa 38 anos, tá? Que ele faz aniversário dia 5 de fevereiro. Ele, o Cristiano Ronaldo, o Neymar e a minha avó, tá? Tudo na mesma data.
Enfim, em uma entrevista, tá, ESPN da Argentina, o Tevez falou o seguinte: eu gostaria de encerrar esse capítulo, tá, que ele tava falando aí da carreira dele e tudo mais. Ele falou, ó, fazer uma entrevista coletiva dizendo que não ia jogar mais, depois ir ao Corinthians, à Juventus, ao Manchester City, para fazer um jogo de adeus e, obviamente, ao Boca Juniors para me despedir como eu sempre sonhei. E aí já apareceu, pô, Tevez quer voltar a jogar no Corinthians, Tevez quer retornar ao Corinthians, Tevez pediu pra... Cara, ele pediu um jogo de despedida, tá? E pra mim, sou a favor, tá? Mais do que justo, é um cara importantíssimo, é um cara que tem nome, tá? Teve a sua história aqui com a camisa do Corinthians, quase 80 jogos, 46 gols, tá? Então assim, pô, 100%, tá? 100% a favor de um jogo de despedida do Tevez com a camisa do Corinthians. E aí veio até uma brincadeira do pessoal, será que o Tevez não aceita fazer 38 jogos aí de despedida? Um Brasileirão inteiro? É resenha, né, rapaziada? Mas é difícil, o Tevez aí, como eu coloquei, tá com 38 anos, não quer mais essa vida, essa rotina, essa cobrança tá em cima dele, porque, ele sabe do potencial dele, sabe da idade, sabe o tamanho do Corinthians. Se ele chegar aqui e não entregar aquilo que a gente espera, a torcida vai pegar no pé, tá? Então, não tem nada, é só um jogo de despedida, certo? Eu sou a favor, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, esse assunto aqui tem torcedor que já fica até bravo, tá? Edinson Cavani, foi um cara que o Corinthians fez uma sondagem, buscou a janela inteira, tá? A contratação dele, só que ele tem contrato com o Manchester até o meio do ano, até dia 30 de junho. Foi falado que o Corinthians ainda não abandonou a ideia de contratar o Cavani, tá? Que o Corinthians aceitaria esperar até o meio do ano, e nisso já quero saber a opinião de vocês, tá? E a informação atualizada é do jornal The Sun, falando que o Cavani já definiu que vai retornar ao futebol sul-americano, mas que o destino dele não seria o Corinthians, seria o River Plate, tá? Seria o River Plate. Por qual motivo o River vendeu o Julián Álvares, tá? Tinha gente pedindo o Julián Álvares no Corinthians. Falei, rapaziada, o Corinthians não tem dinheiro. O cara fechou com o Manchester City. O City pagou uma bolada nele. Tá? Não tinha como o Corinthians trazer o cara. Enfim, o River perdeu o Julián Álvares, foi pro City. E agora eles buscam outro centroavante. O Cavani surgiu como oportunidade, tá? Ainda mais agora que o River tá com dinheiro. E seria essa opção pro clube argentino, tá? Quando falaram que o Barça queria o Cavani, eu não fiquei com medo. Quando falaram do Boca, não fiquei com medo. Medo assim, né, no modo de falar. Mas agora o River, pra mim, sim, é um forte concorrente pro Corinthians, tá? Isso se o Corinthians ainda quiser o Cavani. Que a diretoria, meu Deus do céu, não dá pra saber o que é verdade e o que não é, tá? Se o Corinthians ainda quiser o Cavani, pra mim, o River é um forte concorrente, é alguém que vai incomodar e muito, tá? E muito, muito, muito. Só que esse jornal The Sun tem errado algumas aí, viu? Tem errado algumas, cravou algumas negociações aí que não tiveram um desfecho positivo. E rapaziada, um ponto importante. O Cavani não sai do Manchester em janeiro, até porque janeiro hoje é o último dia e fecha a janela internacional. Ele só sai no meio do ano. E no meio do ano vai ter um monte de clube buscando o Cavani sem contrato, tá? Aí sim vocês vão ver o que é corrida no mercado da bola, tá? Aí vai ter que apresentar projeto, aí vai ter que entrar patrocinador para ajudar no salário, aí vai ter que, realmente convencer o cara a jogar no seu time. E aí a gente vai ver o trabalho da nossa diretoria, do nosso patrocinador e tudo mais, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Tem gente que não quer nem mais ouvir falar de Cavani. Tem gente que fala, realmente, vale a pena esperar até o meio do ano. Tem gente que só aceitaria agora em janeiro. Eu quero saber, rapaziada, como está a opinião de vocês sobre o Cavani e sobre essa busca aí do Corinthians por um camisa 9. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!